E essa tende a ser uma semana importante para o Bitcoin, para as criptomoedas, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que está dando alguns sinais de que pode cair mais um pouco. Vou atualizar a análise dos dados macroeconômicos que podem balançar esta semana, que vai ser importante em termos de calendário. Também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, atualizar a análise das principais altcoins. Mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de seguir o canal da Aperium aqui no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar o comentário aí embaixo, seguir a Aperium no Telegram, lá nós compartilhamos as nossas operações de trading assim que nós iniciamos ela, e bora lá atualizar a situação do Bitcoin. E galera, o que está acontecendo nesse domingo, né? Bitcoin caindo aí menos de 1%, tá? Ontem no sábado o Bitcoin ficou parado, como eu havia falado na sexta-feira, tá? Geralmente não espere grandes movimentos do Bitcoin em finais de semana, tá? Nesses momentos aí de finais de semana, geralmente o mercado fica parado mesmo, a gente não costuma ter nada de relevante acontecendo, né? Com exceção quando ocorrem eventos geopolíticos aí, tá? Mas no geral tá tudo muito parado, só que o gráfico do Bitcoin continua dando um sinal aqui, tá? Sinal que já vem de muitos dias, que é um topo duplo ali no gráfico diário do Bitcoin, e esse topo duplo está projetando o Bitcoin ali na região dos 61.800 dólares aproximadamente, tá? Então o Bitcoin pode facilmente buscar aquela região, ele já está no caminho, né? Esse que é o detalhe, ele já está perto aqui dos 61.800, tá? Então para mim o Bitcoin está indo ali buscar os 61.800 e não tem muito o que fazer nesse momento, tá? Para mim o Bitcoin ele deve ir para aquela região ali nos próximos dias ou talvez horas. O gráfico está dizendo que a maior probabilidade é de ocorrer isso. E tirando esse padrão aqui do gráfico diário, galera, eu não estou conseguindo ver outros padrões gráficos muito claros aqui no Bitcoin, tá? Algumas pessoas podem desenhar aqui no gráfico de uma hora do Bitcoin uma cunha ascendente, né? No gráfico aqui de uma hora dá para desenhar isso com muita facilidade, tá? Se vocês olharem aqui, ó, eu junto esses fundos aqui. Não tá muito bonito meu desenho, mas meu mouse não tá muito bom também, tá, galera? Então não tô conseguindo fazer o desenho na perfeição aqui, mas eu acho que vocês entenderam a ideia, né? Dá para perceber aqui que o Bitcoin parece ter rompido uma cunha ascendente, que é um padrão que normalmente indica baixa, e se a gente fizer uma projeção aqui do alvo dessa cunha, seria na região de 63.130 dólares, tá? Então, tudo aqui que a gente tem no gráfico do Bitcoin agora, infelizmente, indica para baixo, tá? A única coisa que pode mudar isso, na minha visão, é o mercado americano, mas ele teria que performar muito bem, precisaríamos de notícias muito boas para o mercado americano, que já está nas suas máximas históricas, continuar indo para cima e dar mais fôlego para o Bitcoin, tá? Ele teria que ir muito para cima para puxar o Bitcoin. Nos últimos dias, inclusive, ele andou subindo, né? Andou fazendo novas máximas históricas e mesmo assim o Bitcoin não está conseguindo acompanhar, tá? Então, a situação do Bitcoin não está legal e, na minha visão, o que vai guiar os mercados nesta semana que está se iniciando são os dados macroeconômicos, principalmente o que vai ser divulgado na sexta-feira que vem. Amanhã, na segunda-feira, a gente não tem nada de relevante, tá? Então amanhã pode ser um dia mais calmo para os mercados no geral. Terça-feira é que as coisas começam a andar, tá? Terça-feira, às 11 horas da manhã do dia 25 de junho, a gente vai ter o dado de confiança do consumidor de junho lá dos Estados Unidos. Esse dado é um dado relativamente importante. Quarta-feira, somente vendas de casas novas de maio, não é um dado, na minha visão, tão importante, tá? Quinta-feira, a gente vai ter revisão do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos. É importante? É, mas para mim não é decisivo, tá? E o decisivo e o que é esperado por todos os mercados do mundo é o de sexta-feira, como eu comentei agora há pouco, dia 28 de junho de 2024, às 9h30 da manhã, a gente vai ter a divulgação desse dado aqui, pessoal. Núcleo do índice de preços PCI, que é o dado de inflação que o Fed mais olha, tá? Tem dois dados de inflação principais aí que são divulgados lá nos Estados Unidos, né? Você tem o CPI, que é o índice de preço ao consumidor, que o Fed não tem uma meta para o CPI, tá? E tem o núcleo do índice de preços PCI, que é esse aqui, que o Fed tem uma meta para ele, né? Atualmente aí, de acordo com o último que foi divulgado ali em maio, tá? Ele está em 2,8% e a meta que o Fed tem para ele é de 2%. Tá? Então ele está bem acima. E para o Fed começar a cortar juros, que é o que a gente precisa para que o Bitcoin, para que as criptomoedas tenham mais demanda e sofram valorização de preço, a gente precisa que isso daqui chegue em 2, tá? Então, meus amigos, o mercado está precificando aí que, né, a projeção do mercado é que a inflação do núcleo do índice de preço do PCI de maio vai crescer em 0,1%, tá?
Se ele crescer acima disso, é ruim. Se ele crescer igual a 0,1% ou abaixo, é bom, tá? Então, esses são cenários possíveis que a gente tem aí para a inflação dos Estados Unidos. A gente tem que ficar atento aí nesses dados, dependendo de como eles vierem. Eles podem mexer com todos os mercados e provavelmente vão mexer. Isso porque todas as últimas vezes, vocês devem lembrar, quem acompanha meu canal aqui já viu que eu sempre falo e sempre bato na tecla de que esses dados de inflação são extremamente importantes, tá? Eles sempre mexem com o mercado, tá? Principalmente quando eles vêm diferente do esperado, aí eles mexem muito, tá? Então, temos que aguardar sexta-feira. Mas, Tainan, você acha que esse dado de inflação sozinho vai decidir se o Fed vai cortar juros ou não? Infelizmente, eu acho que não, tá? O Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, já destacou em várias reuniões que eles querem ver dados consistentes. O que ele quer dizer com isso? Não basta o de maio vir abaixo da expectativa ou vir dentro da expectativa e mostrar que a inflação está caindo. Eles precisam ver caindo mês após mês, tá? Porque aí eles vão saber que existe uma tendência de queda dos juros e que eles podem, da inflação, e que assim eles podem cortar os juros, tá? Agora, enquanto isso aqui estiver bem acima de 2, como está hoje, 2,8, vai ser difícil o Fed cortar juros e vai ser difícil as criptomoedas aí subirem fortemente, porque é disso que o mercado precisa agora. Galera, o mercado americano hoje, tá? As bolsas americanas, elas estão praticamente sendo arrastadas para cima pela Nvidia, tá? Que é a maior empresa em valor de mercado. É uma das maiores em valor de mercado dos Estados Unidos, não sei se virou a maior, tá? Mas a Nvidia é o que está subindo forte nos últimos tempos e está puxando o SP500. Quando você tira a Nvidia e talvez algumas outras Big Techs ali do índice SP500, ele está parado no ano, ele não está subindo tão forte como está, batendo novas máximas, tá? Então, isso é complicado. Por quê, pessoal? Porque daqui a pouco a gente vai ter aí resultado do segundo trimestre de 2024, né? Resultados corporativos. Se algum desses resultados em algum momento decepcionar e mostrar que a Nvidia está com uma perspectiva de faturamento menor, o mercado pode reprecificar as ações da Nvidia, que estão muito caras. Isso aí poderia provocar uma correção no mercado como um todo, tá? Porque se é só a Nvidia que está puxando para cima, se ela de uma hora para outra tiver aqui para baixo, ela puxa o mercado para baixo, tá? Então tem essa situação, tem esse risco, tá? Tainan, você está dizendo que a Nvidia vai derrubar os mercados? Não. Só estou falando que se acontecer isso, de a gente ter aí, se eu não me engano, temporada de balanço em julho, né? A gente vê aí os balanços trimestrais da Nvidia piores do que esperado, as projeções piores, os investidores podem reconsiderar, né? Eles estão comprando a Nvidia porque eles esperam que ela vá dar mais lucro no futuro. Agora, se sair uma expectativa de que ela vai dar menos lucro no futuro, aí a coisa muda, né? Aí os investidores podem decidir vender, realocar nas suas carteiras, colocar ações que eles consideram que podem dar mais lucro no futuro, e aí você já sabe, né? Então, é um risco que a gente tem para os mercados, tá? Então, vamos ver esse dado de sexta-feira. Esse dado é muito, mas muito relevante. Temos que ir aqui também para análise de sentimento do Bitcoin. Começando aqui pelo TRDR, pessoal. A gente tem aí mais pessoas apostando que o mercado vai subir do que ele vai cair, tá? O long short rate na Binance Future está em 2,5, tá? Então, é como se a gente tivesse 2,5 pessoas apostando que vai subir para cada pessoa que aposta que vai cair, ou seja, muito mais gente apostando na alta, né? Mas a gente não teve um aumento muito grande das pessoas apostando na alta, tá? Isso porque o Open Interest tem ficado aí mais parado nos últimos dias, o que é comum em final de semana, tá? Porque o pessoal não abre posições compradas. Mas para mim, esse long short ratio nesse patamar é sinal de queda, tá? Infelizmente eu tenho que falar isso com vocês. Quando a maioria está apostando na alta, as baleias jogam o mercado contra essas pessoas para pegar a liquidez delas, tá? E para saber onde que está essa liquidez da galera, a gente tem que abrir aqui o Liquidation Rate Map, indo aqui para High Block, que agora está com a interface nova, muito mais fácil de usar do que era aquela outra, né? A gente vê aqui no Liquidation Rate Map que a gente tem liquidez de todo lado, mas está se acumulando alguma liquidez aqui abaixo, tá? O Bitcoin pegou a liquidez que tinha ali na região dos 63.800, né? Acima que mostra bastante liquidez lá nos 67.200, mas isso aí já tem praticamente uma semana ou mais que está mostrando essa liquidez lá, e o mercado caiu depois que surgiu aquela liquidez lá. Então o pessoal que estava apostando na queda, são os donos dessa liquidez, provavelmente ganharam dinheiro e muitos deles podem ter fechado suas posições alavancadas, enquanto o pessoal que está apostando na alta aí nos últimos dias está ficando em uma situação perigosa, porque o mercado cai e eles não podem fechar as posições. Se eles fecharem,
eles ficam no prejuízo e eles têm que ficar rezando para o mercado subir, né? Porque se cair mais um pouco, vai pegar a liquidez deles, vai liquidar eles, eles vão perder dinheiro, tá? E eu acho que é nesse pessoal que as baleias estão de olho. Ali na região, por exemplo, dos 63.300, tem bastante liquidez, meus amigos. Região ali também dos 63.250 até a região lá dos 62.550 tem bastante liquidez, tá? Então isso aqui está indicando o seguinte: as baleias podem jogar o Bitcoin ali naquela região dos entre 63.300 e 62.500 para pegar a liquidez da galera, tá? Tomar o dinheiro desse pessoal. Então tomem muito cuidado se vocês estão apostando aí na alta, porque a minha visão é: a análise gráfica está indicando queda até pelo menos os 61.800. A análise de sentimento ali do TRDR está indicando queda, porque a gente tem mais gente apostando na alta do que na queda, e as baleias fazem o contrário. E aqui na High Block, no Liquidation Rich Map, a gente tem aqui o pessoal também preso, apostando na alta, que são um prato cheio para as baleias, tá? Então, se eu tivesse aí fazendo operações aqui, eu tô fazendo uma, mas é short, tá? Inclusive, meu alvo 1 tá lá no 63.300, tá? E dali eu vou começar a descer o stop. Mas se eu tivesse que escolher entre fazer uma operação short ou não, fazer uma operação de trading agora, apostando na alta do Bitcoin ou não, eu preferiria não fazer, tá? Principalmente se fosse alavancado, igual muita gente opera, extremamente alavancado, porque eu sei que se o Bitcoin viesse aqui e pegasse minha liquidação, a coisa ia ser ruim, eu ia perder muito dinheiro, tá? Então, essa é a situação que eu tô vendo, tá? Tainan, você tá achando que vai acontecer uma queda catastrófica pro Bitcoin? Não tem sinais gráficos indicando isso por enquanto, tá? Não tem nenhum padrão rompido e confirmado, por exemplo, indicando que o Bitcoin vai a 40, 50 mil dólares. O que a gente tem é um indicando que ele vai a 61 mil, tá? Quem eu tô vendo sofrer mais nessa história são as altcoins estão caindo bem mais do que o Bitcoin. Isso eu já vinha avisando aí antes de começar essa correção. Eu falei, olha, galera, eu acho que as altcoins é que vão sofrer bastante aí nos próximos dias, principalmente aquelas altcoins de baixo market cap. E a gente tem que ir aqui também para os gráficos das altcoins, né? Não adianta só ficar falando delas sem mostrar elas, tá? Ethereum, pessoal, Ethereum para mim tá no range aqui, tá? O range da Ethereum é aquele mesmo do último vídeo de análise. Se ela romper para cima, a região ali dos 3.600, o alvo tá ali na região dos 3.950. Se ela romper para baixo, a região dos 3.350, o alvo tá ali nos 3.000, tá? Vai romper para algum lado? Infelizmente, não tá claro ainda para qual lado que ela vai romper, tá? Mas, dado o contexto de queda dos últimos dias, parece ser mais provável ela romper para baixo. Se ela romper ali os 3.300, ela cai para os 3.000 e provavelmente ela vai provocar mais queda nas altcoins aí que já estão sofrendo muito nos últimos dias, tá? Então, situação da Ethereum não é legal, tá? Temos aqui que ir para o gráfico da Binance Coin, que eu também venho alertando nos últimos dias, né? Ela fez alguns padrões aí que não são muito legais, tá? Binance Coin, no gráfico aqui de 4 horas fica melhor para ver isso. Ela rompeu para baixo um triângulo descendente, que é um padrão que normalmente indica queda, tá? Então a Binance Coin não tá legal. O alvo aqui da Binance Coin tá ali na região dos 530 dólares, tá? Então para mim, Binance Coin, que agora tá nos 582, tem tudo para ir nos 530. Só se essa semana a gente tiver ali dados muito bons, né? A economia dos Estados Unidos aí animando os investidores, que é de lá dos Estados Unidos que vem a maior parte do dinheiro que entra no mercado de criptomoedas. Aí as altcoins podem subir, o Bitcoin pode subir, e aí a gente poderia ter a Binance Coin saindo desse destino meio chato dela aí de cair mais um pouco, tá? Mas no geral, infelizmente, os gráficos indicam que ela tende a cair, assim como o Bitcoin e assim como a maioria das altcoins, infelizmente, tá? Inclusive, pessoal, voltando aqui no gráfico da Ethereum, dependendo de como a pessoa vê, principalmente se ela olhar o gráfico aqui de 4 horas, pessoal, a gente vê aqui que a Ethereum, ela pode estar fazendo aqui um triângulo descendente também, tá? Dependendo de como você vê aqui, dá para enxergar um triângulo descendente, que aí é um padrão de queda bem mais forte do que o retângulo. O retângulo é meio duvidoso, né? Pode romper para cima, para baixo, mas o triângulo descendente geralmente rompe para baixo, tá? Então, não tá legal o gráfico da Ethereum, tá? Isso aqui mostra que os vendedores, eles estão com mais força do que os compradores da Ethereum. Eles estão conseguindo fazer topos aqui. Eles estão conseguindo impedir que os compradores façam topos mais altos. Os compradores não estão conseguindo empurrar cada vez mais para cima. Os vendedores estão empurrando cada vez mais para baixo. O máximo que os compradores estão conseguindo fazer é defender aquela região ali dos 3.500, 3.400 dólares, tá? Só que uma hora eles podem perder e acabar deixando o mercado cair, tá? É o que normalmente acontece quando você tem um triângulo ascendente. Então, para mim, o sinal para Ethereum não é bom, o que é um péssimo sinal para as altcoins.
como um todo, tá? Tenho que falar aqui também de uma outra moeda aí que é muito estimada pelo mercado e também tá numa situação meio chata, né? É a Matic, tá? Quando a gente vai aqui pro gráfico da Matic, ela já rompeu ali o padrão que ela tinha formado nos últimos tempos, né? A Matic tinha formado ali um retângulo, rompeu esse retângulo para baixo, tá? Algumas pessoas podem ver outros padrões aqui nessa região, tá? E aqui no gráfico da Matic, se a gente fizer um desenho, eu vejo uma resistência ali nos 75 centavos e um suporte ali na região dos 65 centavos. Tá? Rompeu o suporte dos 65 centavos. Se a gente fizer uma projeção aqui para a Matic, a gente vê alvo para ela lá nos... Dependente de como a gente projeta, a gente vê alvo nos 48 ou 50 centavos. Tá? Para mim já bateu esse alvo, viu, pessoal? Não quer dizer que ela não pode cair mais, mas a Matic agora já chegou aqui numa região de suporte. Tá? Para mim, se ela tiver que cair agora, vai ser até a região ali dos 50 centavos, agora está em 56, tá? Eu não abriria uma posição short apostando em mais quedas da Matic por enquanto, porque ela agora tem um suporte importante pela frente. Nessa região aqui dos 50 centavos de dólar, é uma região bem forte, que já segurou ela em outros momentos, tá? Então, eu não sei, eu não apostaria e não abriria uma posição short na Matic agora não, tá? Ela já está num ponto aí que é um pouco arriscado. Uma moeda aí que está numa posição mais favorável para abrir o short, né, é a Cardano, tá? Quando a gente olha aqui o gráfico da Cardano, é o que eu falei nos últimos dias. A gente tem aqui um triângulo descendente rompido para baixo, com alvo lá nos 34 centavos, ela ainda não bateu. A gente tem um topo duplo também ali, só que esse topo duplo está com alvo até mais baixo, né? O alvo dele está na região dos 28 centavos, tá? Então, assim, a Cardano está numa situação complicada, ela não tem suportes muito fortes aqui por perto, tá? Então, eu vejo facilmente a Cardano voltando ali nos 24, 25 centavos aí, principalmente se o Bitcoin cair ali para 61 e a Ethereum cair para 3 mil dólares, tá? Aí é facílimo, aí é fácil de acontecer isso com a Cardano, dela cair bastante aí em questão de dias ou semanas. Tá difícil saber exatamente quando, né? Geralmente quando dá um dump no Bitcoin, que as altcoins elas vão buscar o seu destino aí de queda, tá? Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, a Solana, tá? A Solana é um caso um pouco difícil aí, por exemplo, para shortar, né? Por quê? A gente não consegue ver padrões muito bem definidos no gráfico da Solana agora, tá? Se a gente olhar aqui, gráfico diário, difícil você ver um padrão aqui muito claro, tá? Gráfico de 1 hora, também dá para desenhar aqui um triângulo descendente, né? Bem forçado, mas dá para desenhar, tá? E se ela romper para baixo esse triângulo descendente, vamos ver aqui qual vai ser esse alvo, né? Mas é um caso difícil. Eu falo que é um caso difícil, pessoal, pelo seguinte, tá? Quando a gente olha a Solana, tem esses rumores aí de ETFs que podem fazer a Solana e também a Ethereum pumpar, né? Dar um pulo de uma hora para outra para cima, tá? Então, a gente nunca sabe a hora que um analista da Bloomberg vai soltar aí alguma análise dizendo que tem 90% de chance de aprovar um ETF de Solana e ela pode disparar de uma hora para outra 30%, tá? Não dá para saber esse tipo de coisa. Infelizmente, é um tipo de coisa meio imprevisível, né? Quem sabe provavelmente está muito bem, né? Mas, por exemplo, se ela perdeu 130 dólares, eu vejo ela formando aqui um triângulo ascendente com alvo lá no 111, tá? E lembrando, suporte forte aqui para Solana está na região dos 120, tá? Então ela não pode romper para baixo os 120 dólares se isso acontecer. A situação para Solana fica um pouco chata, tá? Então a gente tem que ver aqui também o caso da... além da Solana, deixa eu ver qual outra criptomoeda aí relevante, né? Tem a Avax, tá? A Avax também é uma moeda aí que ela tem bastante relevância no mercado, né? E a Avax, como eu disse nos últimos dias, para mim ela rompeu para baixo um ombro, cabeça, ombro, tá? E o alvo para a Avax aqui desse ombro, cabeça, ombro, não é bom, viu, meus amigos? Não é nada bom. O alvo ali na região dos 13 dólares, agora ela está 24, né? 25 praticamente. Então, complicado, tá? A Avax aí tá indicando queda. Infelizmente, a situação das altcoins no geral estão ruins, tá? Tainan, é um bom momento para comprar? Para comprar, galera, sem dúvidas, tá? Se você tá pensando em comprar para hold, essas quedas aí que as altcoins vão dar nos próximos dias são excelentes. Mas uma dica que eu sempre dou, tá? Não vai com muita sede ao pote, vai fazendo preço médio, aproveita esses momentos de queda, intensifica aí o preço médio naquelas altcoins que vocês acham interessantes, né? É igual a Radix, por exemplo, pessoal. Eu tenho algumas críticas, tá? Ao fato deles terem um marketing fraco e tal,
Mas ela 3 centavos, vamos supor aí que ela consiga voltar ao topo histórico lá dos 60, é 20 vezes, tá? Então uma aposta que, por exemplo, uma pessoa que aposta R$1.000, tá? Não tô falando que ninguém tem que colocar isso, tá? Mas esses R$1.000 pode virar 20 mil ou você pode perder 1.000, tá? Então uma aposta aí que no longo prazo, ela é uma aposta interessante. Você pode ganhar muito mais do que você pode perder. A mesma coisa, tem outras criptomoedas aí que são interessantes também, tá? Moedas eu falo de baixo market cap, né? A SDAO, por exemplo, tá? A SDAO é uma moeda interessante, agora ela tá 33 centavos, tá perto das mínimas, tá? É uma moeda que se ela voltar aí para as máximas, né? Se ela atingir um valor de mercado grande, ela pode pode retornar muito mais do que você tá investindo, tá? Tem várias outras criptomoedas, tem uma também que é uma moeda interessante aí, tá? Que eu não tô dizendo para você comprar agora não, viu, pessoal? Mas é uma moeda que tem os seus fundamentos, né? Pendulum, deixa eu ver aqui. A moeda que também é interessante, ela é tão interessante que ela não cai de preço tão facilmente igual as outras, né? Ela tá se mantendo cara, tá? Mas é uma moeda aí que tem um projeto interessante também, pode performar bem num caso de um bull market, tá? Então, se vocês verem essas moedas aqui caindo, essas moedas, algumas que têm um potencial de dar um retorno muito maior do que o prejuízo que elas podem causar, eu acho interessante. Uma moeda, pessoal, que eu vou falar com vocês, tá? Muita gente não gosta dessa moeda, mas eu acho que ela pode ser interessante, assim, pensando em um bull market, a Cardano. Se a Cardano voltar aqui nos 25 centavos, perto dos 20 centavos, galera, Cardano a 20 centavos é interessante, tá? Porque no caso de um bull market, o que você pode ganhar com ela é muito mais, mas muito mais do que você vai perder, tá? Então você não precisa fazer uma aposta grande, mas uma apostinha que você faz, ela pode virar muito mais aí em um espaço de um ano e meio, tá? Então, essa é a situação que eu estou vendo aí para o mercado. Eu acho que a gente pode ver as altcoins caindo nos próximos dias, tá? Mas que isso pode ser uma oportunidade para quem tem um pensamento de um prazo um pouco maior, para quem não está querendo um lucro para amanhã, tá? Para quem consegue esperar aí um ano, talvez um pouco mais, pode ser interessante várias altcoins aí para quando os juros começarem a cair nos Estados Unidos. A gente pode ter um ciclo de alta aí no Bitcoin. Bitcoin rompendo o topo histórico, fica mais fácil das altcoins começarem a performar bem, beleza? No mais, pessoal, desejo a todos aí um excelente domingo, um bom descanso para quem ainda está descansando da semana e uma excelente semana e bons negócios. Até mais. Tchau!